E aí, meus amigos, beleza? Estamos de volta com as novidades dessa quarta-feira no mundo da Fórmula 1, onde uma confirmação tem sido noticiada por vários portais renomados, cravando que Liam Lawson não é mais piloto da Red Bull, sendo substituído por Yuki Tsunoda depois de apenas 2 corridas. Mas o que mais está envolvido nessa troca? Esse é mais um sinal do caos que vive a Red Bull nos últimos tempos? E o que podemos esperar daqui pra frente da equipe, inclusive no que se trata de Max Verstappen? Veja isso e muito mais nesse vídeo completão aqui no GP em Casa Plus. Aí, antes de te falar todos os detalhes, te convido a inscrever-se e ativar as notificações, já que esse é o único jeito de você se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1 diariamente, sempre com vídeos completos e cheios de informação, feitos por apaixonados pelas corridas igual você. E se curtir esse vídeo, deixe seu gostei também, já que isso ajuda demais o nosso trabalho. Bom, não é de hoje que a Red Bull vive um caos em seus bastidores, passando por vários problemas nos últimos anos, com inclusive a chefia da equipe se envolvendo em polêmicas, Max Verstappen ameaçando sair da Red Bull e alguns nomes de peso realmente saindo da equipe. Mas um outro detalhe que também acontece há muito tempo tem a ver com os pilotos escolhidos pela equipe, já que tanto na equipe B como na equipe principal, vários deles foram substituídos de forma muito rápida, com a Red Bull ficando conhecida por queimar seus pilotos assim que eles começam a não demonstrar desempenho, com vários tendo chances, depois sendo demitidos, outros nomes sendo trazidos, sendo demitidos novamente e assim por diante. E na equipe principal, Sérgio Pérez foi um dos que conseguiu se manter por mais tempo nesse segundo carro da equipe, mas mesmo assim, seus desempenhos ruins, muito abaixo dos desempenhos de Max Verstappen, acabaram queimando seu filme aos poucos, e após o final da última temporada, a equipe decidiu por encerrar sua parceria com o mexicano, trazendo o novato Liam Lawson, que teve algumas oportunidades na equipe B da Red Bull, mas ainda não tinha tanta experiência, sendo ele uma aposta da equipe que acreditava que essa era a melhor opção disponível no momento, deixando de lado pilotos mais experientes, como por exemplo Yuki Tsunoda, que já está há um bom tempo na equipe, batendo seus companheiros de equipe, vencendo eles, e mesmo assim nunca teve essa chance, nunca foi visto como um possível piloto da Red Bull. E o objetivo principal de trazerem Lawson de imediato para a Red Bull é que, de acordo com seus desempenhos, a equipe acreditava que ele poderia ser melhor do que Sérgio Pérez, andar mais próximo de Max Verstappen, o que em um campeonato tão apertado como o que temos atualmente seria muito importante, já que com apenas um piloto é difícil para a equipe disputar um campeonato de construtores. Com no ano passado, o Verstappen sendo campeão do campeonato de pilotos, mas mesmo assim a Red Bull perdendo o título de construtores justamente devido a Pérez não ter conquistado muitos pontos. E logo no início dessa temporada, Lawson ainda não demonstrou um desempenho tão forte, cometendo alguns erros e se adaptando ainda a esse carro da Red Bull, com suas classificações sendo sempre ruins, com ele nem conseguindo chegar ao Q2, e as corridas também sempre sendo corridas de recuperação e mesmo assim ele não conseguindo avançar no grid, fazendo basicamente o que Sérgio Pérez estava fazendo no ano passado, também sofrendo com esse carro durante os finais de semana, enquanto Max Verstappen estava disputando bem mais lá na frente. Dessa forma, em 2 corridas, fora a sprint, Lawson ainda não conquistou nenhum ponto pela equipe, com essa situação já acendendo um alerta e assim, após o GP da China, a equipe informou que fariam reuniões para definir se continuariam ou não com Lawson daqui para frente, ameaçando já trocar o piloto de imediato caso tivessem uma opção melhor. E essa reunião realmente aconteceu no começo dessa semana em Dubai, onde além da chefia da equipe de Fórmula 1, também participaram os acionistas da marca Red Bull, que estão profundamente interessados no que acontece na equipe nos últimos tempos, já que além das polêmicas, a falta de desempenho das equipes tem preocupado esses acionistas, que não sabem se a longo prazo será viável manter essas 2 equipes na Fórmula 1. E assim que essa reunião acabou, vários sites renomados do mundo do automobilismo já começaram a anunciar a decisão da Red Bull, com eles optando mesmo por retirar Liam Lawson desse carro de imediato. E já para a corrida da semana que vem, o GP do Japão, um novo piloto será convocado, sendo ele enfim Yuki Tsunoda, que em seu GP em casa fará sua estreia na equipe dos energéticos.
E o motivo apontado para eles tomarem essa decisão de forma tão rápida é que eles não querem deixar as equipes da ponta, principalmente a McLaren, se afastar demais no campeonato de construtores, já que se eles continuassem sem pontuar com um dos carros por muito tempo, a vantagem que a McLaren poderia abrir seria difícil de tirar no restante do ano, com eles acreditando agora que com Tsunoda pode ser que eles pelo menos consigam pontuar com seus dois carros. E um dos motivos para escolherem Tsunoda para essa vaga é que ele recebeu o apoio da Honda, que vai colocar dinheiro na equipe para que o piloto tivesse essa chance. Lembrando que Tsunoda sempre foi um piloto apoiado pela Honda, que atualmente é a fornecedora de motores da Red Bull. Com essa decisão, deixando vários membros da equipe nada satisfeitos, inclusive o piloto Max Verstappen, que de acordo com as informações, foi contra a decisão de já retirar Lawson do carro, acreditando que é muito cedo e que o piloto nem teve a chance de se adaptar a esse novo carro, sem contar a pressão que ele recebeu nessas corridas iniciais que não ajudaram ele nesse trabalho. Com essa decisão, claro, podendo também afetar o futuro de Verstappen. Afinal, não é de hoje que sabemos que Verstappen não está muito animado ali com os bastidores da Red Bull, principalmente com relação ao seu carro, onde após a saída de Adrian Newey, a equipe tem mostrado que não faz ideia do que tem que fazer para resolver esses problemas, com isso preocupando o piloto para as próximas temporadas, já que ele quer ter um carro competitivo de qualquer forma, e tem propostas de outras equipes que aparentam que serão mais competitivas de 2026 em diante, como a Mercedes e a Aston Martin. A Aston Martin até que tem o Adrian Newey, o ex-projetista da própria Red Bull nos anos passados. E mais essa decisão de demitir Lawson de imediato não agrada Verstappen porque mostra que a Red Bull não está aceitando o real problema que acontece dentro da equipe. Que não são seus pilotos que são ruins, mas sim o carro que é problemático, o carro que está cheio de defeitos e eles não conseguem solucionar. Com o próprio Verstappen já falando isso há muito tempo, cobrando soluções da equipe, mas a Red Bull não consegue resolver esses problemas. E justamente por Verstappen conseguir meio que maquiar esses problemas, principalmente no último ano, onde ele conseguiu bons desempenhos mesmo com um carro ruim, a Red Bull acredita que esse é o caminho, que eles não devem mudar o carro, confiando 100% de que Verstappen vai conseguir tirar desempenho e que outros pilotos também têm que se virar para chegar no nível de Verstappen, esquecendo que a capacidade de adaptação de Verstappen é muito maior do que a de vários pilotos, principalmente pilotos mais jovens, sem tanta experiência, com Verstappen já lidando com esse carro há vários anos e outros, como Lawson, por exemplo, tendo apenas 2 corridas, então é muito cedo para ele conseguir entender como esse carro funciona. E o problema é que, ao que tudo indica, a Red Bull não fará grandes mudanças nesse carro e Verstappen vai ter que se virar com ele até o final da temporada. Com essa tendência sendo ruim para os próximos anos, já que se novamente o carro que construírem for ruim, novamente a Red Bull pode ficar apenas jogando toda a responsabilidade para Verstappen, ele que se adapte ao carro e tire os resultados, trocando o segundo piloto a cada ano até que alguém consiga também ter essa capacidade de Verstappen de se adaptar. E já falando um pouco sobre Tsunoda, o que a gente pode esperar do piloto japonês? Bom, ele nunca escondeu que seu sonho era pilotar pela Red Bull e ele acreditava que merecia essa vaga há muito tempo, já que ele tem mostrado um desempenho aceitável na Racing Bulls, tem vencido seus companheiros de equipe por vários anos seguidos, independente da experiência desses companheiros de equipe, e mesmo assim ele nunca era cotado para essa vaga, tendo agora sua oportunidade de ouro de comprovar de que a Red Bull estava errado nesses anos todos e que ele é o piloto correto para estar ao lado de Verstappen. Porém, nem tudo são flores para Tsunoda, já que, como temos visto, essa oportunidade de ouro para a carreira dele pode significar tanto o sucesso como também o fracasso, já que se daqui a poucas corridas ele não mostrar um resultado pelo menos razoável, conseguindo pontos para a equipe e mostrando uma adaptação mais fácil a esse carro do que Lawson, ele também pode ser retirado da equipe, com a situação de Tsunoda sendo ainda mais grave do que a de Lawson, porque Lawson foi rebaixado para a equipe Racing Bulls, e já no caso de Tsunoda, caso ele não se adapte a esse carro da Red Bull, provavelmente ele deve ser desligado das equipes Red Bull, não tendo mais essa oportunidade de voltar para a equipe B. Já que até algum tempo a chefia da Red Bull tem comentado que Tsunoda já não é mais um piloto júnior, não é um piloto novato que mereça ficar na equipe B. Então ou ele vai para a equipe principal, ou ele deve seguir seu caminho fora da Red Bull.
Então, com certeza, esse tudo ou nada para o piloto vai botar uma pressão ainda maior e ele vai ter que mostrar sangue frio já nas primeiras corridas para conquistar a chefia da Red Bull. E caso contrário, talvez ainda nessa primeira metade da temporada, um novo nome pode ser trazido, já que informações indicam que Franco Colapinto, por exemplo, tem sido sondado. Então, qualquer bobeira do japonês pode custar caro. Com tudo isso, o caminho que a Red Bull tem traçado não é nada bom, queimando vários jovens pilotos e não aceitando a realidade que o carro é problemático e que Verstappen tem mostrado uma capacidade muito grande de adaptação e assim maquiado um pouco os problemas, jogando toda a culpa para o segundo piloto, o que não é muito realista, inclusive o próprio Verstappen tem afirmado isso, deixando claro desde a época de Pérez que o carro que era o problema e não o piloto. Então, se a Red Bull persistir nesse caminho, podemos estar vendo o início do fim da equipe, já que atualmente sem Max Verstappen, podemos dizer que a equipe cairia bastante seu desempenho e provavelmente seria só mais uma equipe ali do meio do pelotão, dificilmente lutando por pódios ou vitórias como acontece com Verstappen. Então vamos ficar de olho em como vai ser esse restante de temporada da equipe. E você me conte aqui nos comentários. Também está preocupado com o que vemos da Red Bull atualmente? Acha que a equipe está certa em ficar trocando de pilotos, mas não focar no problema real, que pelo jeito é o carro da equipe?